Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano de 2025 é amor, fé e compromisso. Senhor Jesus Cristo, usa a vida do apóstolo Adilson Bonfim para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, apóstolo Adilson Bonfim. Que eu possa me resignar, Pai, à Tua direção, ao Teu agir. Usa a boca desse Teu filho, Pai, desse Teu servo, Senhor, da forma como Tu queres, Pai, para edificar as nossas vidas, Senhor. Que nós recebamos hoje, diretamente do Teu trono, Senhor, essa palavra que ela vem num momento de lucidez, Pai, de saciedade, num momento, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai, essa oportunidade, Senhor. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse dia que se chama hoje. Nesse momento em que nós estamos fazendo segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento diferente na história humana. Nós estamos vivendo um momento em que pessoas que estão usando pessoas e amando coisas. Nós estamos vendo pessoas tomarem atitudes diferentes. Nós estamos vendo pessoas tomarem atitudes que não dizem com o conhecimento, com o entendimento e a fé cristã. Pelo contrário, pessoas estão neste instante que nós estamos aqui falando da palavra de Deus, expondo aquilo que Deus colocou nos nossos corações, aquelas oportunidades que nós temos em Cristo Jesus para fazermos tudo aquilo que é necessário ser feito, ainda quando é preciso ser feito, porque depois, meus queridos, que as coisas não precisam mais ser feitas, não adianta. Nós precisamos da oração quando estamos doentes, quando estamos enfermos, para sermos curados. Nós precisamos da direção quando estamos no caminho, para não errarmos o alvo. Nós precisamos da palavra que direciona, que salva, cura e liberta, quando ainda estamos neste plano. Esses dias, o dia que nós não tivemos aqui o chat de voz, nós vivemos uma situação muito difícil a nível de... Nós temos rádios em vários países do planeta e nós fizemos uma visita à Argentina para abrir uma rádio lá. E nós começamos a transmitir nessa rádio e foi muito tranquilo, tudo muito bem. Mas um indiano simplesmente chegou, entrou, né, na rádio e falou algumas coisas e nós tivemos lá muita dificuldade para contornar a situação. E eu pedi a direção de Deus numa palavra e Ele trouxe essa palavra, meus queridos, meus amados irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu queria que um dos meus amados irmãos fizesse essa leitura. Tiago, capítulo 4,
versículo 7. Esse versículo nós vamos dissecar ele aí nos 30 pedaços. Então nós vamos entender algumas situações que nós vivemos no dia que se chama hoje. O versículo Tiago 4, versículo 7, né, pastor? Sim. Vou ler aqui para você, pastor. Sujeitai-vos, portanto, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vamos fazer uma leitura mais aprofundada desse versículo. Lá diz assim: sujeitai-vos, pois. Não tem ponto. Aí ele fala um acraseado. A Deus. Aí nós vamos começar com sujeitai-vos a Deus. E ele diz assim, o irmão Tiago, ele é o mais proeminente depois de Jesus Cristo na linhagem da família dele, da família de José. Esse Tiago aqui, irmãos, é meio-irmão de Jesus Cristo. Ele é filho do mesmo pai terreno de Jesus Cristo, mas com outra mulher que é a sua primeira esposa, a esposa de José. Então esse homem, ele é dirigente da sinagoga, depois que Jesus Cristo morre, acontecem muitas coisas com ele. Detalhe interessante, Tiago nunca seguiu Jesus Cristo, só depois que ele morreu. Tá? Então, não existe uma história que ronda na internet aí dizendo que Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, era o braço direito de Jesus Cristo. É mentira, não é. Ele não era, ele nem era apóstolo. Como ele não é apóstolo. Mas tudo bem. Olha só. O que é sujeitar? O que é submeter-se? O que é aceitar a direção? O que é andar junto? O que é comungar? Tudo isso significa sujeitar. Sujeitar, submeter, comungar, congregar, estar debaixo de. Agora tem uma coisa muito interessante, meus queridos, nós vamos, pelo que nós temos visto e ouvido, né? Eu quero só fazer uma parte aqui, como diria, né, um erudito, um apêndice nessa palavra. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre de amanhã, de hoje, né? Hoje, segunda-feira, né? Há 32 dias, 34 dias para ser mais exato. O que vai acontecer? O que você vai fazer? Como você tem se portado? Aí o irmão desavisado diz: apóstolo, volte para a palavra. Essa é a palavra. Sujeitar é isso. Submeter-se é isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar decisões. E nós esperamos que 51% dos brasileiros tomem essa decisão. Eu não estou fazendo apologia a ninguém. Eu estou falando da sã doutrina. Tiago, quando saca, né, quando ele entende
aquilo que está acontecendo com os irmãos, ele diz: eu vou ter que fazer alguma coisa com esses irmãos. Porque Tiago está escrevendo, Tiago foi escrito ali pelo ano 49 da era cristã, tá? O ano de inscrição desse livro é no ano 49, é antes de Gálatas, é antes de Paulo escrever Gálatas, que escreveu também em 49. Mas Tiago escreveu primeiro, então o livro de Tiago é o livro mais velho do Novo Testamento, certo? Por quê? Porque todos os outros livros foram escritos depois dele. Então, o primeiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança. A Nova Aliança começa ali em Atos, capítulo 1, versículo 8, e vai até, mas instala-se a Nova Aliança. A Nova Aliança é dita ali em Tiago, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas é instalada a Nova Aliança, né? O Novo Testamento começa a ser escrito em Tiago, capítulo em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. No versículo 4 acontece a Nova Aliança. E esse irmão Tiago, ele é um cara muito interessante, porque pouca gente estuda Tiago, mas é um dos autores, né, mais interessantes que eu acho, que eu conheço, depois de Paulo. É um livro que eu gosto muito de ler. Agora, meus queridos, olha só o que esse homem diz. Ele diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Esse é o jargão de crente. Toda igreja você ouve isso. Só que é uma mentira de Satanás. Por quê? Porque meia verdade para mim e para a Bíblia é mentira. Não existe meia verdade. E a verdade completa é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E as pessoas, os crentes de plantão, né, aquele povo bem esquisito, bem estranho, só sabe esta parte do versículo: resista ao diabo e ele fugirá de vós. É mentira, ele não foge. Por quê? Por um motivo simples. Porque para que o diabo fuja de você, é preciso que ele reconheça quem você é. Se você é dele, ele não vai fugir de você. Ele vai dizer: sai, menino, daí. Apóstolo, o senhor está duro hoje? Estou duro. Sofremos grandes golpes de instituições brasileiras, internacionais, e que tentaram fazer coisas. E essa palavra ela veio para elucidar isso. Olha só como é interessante. Sujeitar a Deus é o quê? É você se submeter. Agora vamos ver um negócio interessante aqui. Nós vamos no domingo, nós somos crentes domingueiro, eu sou filho de Deus, mas tem uns que são crentes, então eu respeito a denominação. Os crentes domingueiros, né, aquele povo bem fervoroso, que veste a melhor roupa, bota R$10 no bolso para dar de oferta, para poder ser visto pelos outros, né? E ele vai para a igreja, bota o melhor perfume e quando chega lá é louco, é muito doido, uhul, corre, grita, pula, esperneia. E esta pessoa está lá para cultuar a Deus, dizendo ele. Mas ele vestiu a melhor roupa. Ele está cultuando a Deus? Apóstolo, então tem que vestir a roupa ruim? Não. É a intenção do coração, não é a vestimenta. É a intenção do coração. Será se eu não fui com uma camisa Dudalina, com a caneta Montblanc
no bolso para chamar a atenção das pessoas? Aí este mesmo homem que chegou na igreja e foi ovacionado, né, pelos seus convivas, né, porque ele é um cara bem sucedido financeiramente, aí tem gente que fica até perto dele para ver quanto ele vai botar de oferta no gasofilácio. Aí aquele homem sai daquele local de culto ovacionado, ele sai cheio de si. E aí ele chega no restaurante e diz: vou fazer uma fezinha aqui para esse pastor, aí vou pagar um sanduíche para ele. Aí paga o sandubão para o pastor. Lá no McDonald's, no Girafas, nesse lugar legal. E a moça que vem cobrar, né, ela tem a parte dos meninos, que foi balinha, que foi aquelas coisas. Quando foi na hora de pagar, não fizeram a conta direito. E ficou faltando uma pessoa pagar. Aquele homem, muito dinheiro no bolso, arrasta um cartão de crédito e diz para a moça: passe aqui para mim. Aí ela traz a maquininha e ela esquece de colocar uma pessoa, o lanche de uma pessoa ali. E esse homem chamou até táxi para trazer aquelas pessoas para ali. E beleza, foi top. Aí ele passa uma vista assim ligeira e conta as pessoas que estão ali. E ele percebe que uma pessoa não está sendo cobrada. Eram 6 pessoas, cada pessoa consumiu R$50, então 6 vezes 5, 30, dava 300, deu 250. Aí ele olha com aquele sorriso maroto e fica caladinho, passa o cartão, digita a senha e diz: vamos? Todo mundo sai e vai embora. Ele sabe. Este homem se sujeitou a Deus. Essa é a resposta que a gente sempre ouve. Mas aí tem um outro irmão que é fantástico, é aquele cara batuta do bem, tranquilo, de boa. Ele toca na banda da igreja, ele toca ele faz parte da equipe de louvor da igreja. E tem aquela jovem linda, maravilhosa, filha do Deus Altíssimo, Nadinha. Não é filha do Deus Altíssimo. Ela, quando sai da igreja, aquele irmão, né, ele é melhor de vida do que os outros, ele tem um carrinho, e aí ele pega a namorada que toca com ele na banda da igreja e vai para o motel. Esse homem, este cantor, esse tocador da igreja, ele se submeteu a Deus? Mas nós temos um outro companheiro que é batuta demais, ele é um homem do bem, é aquele homem todo tranquilo, todo, né, organizado, tudo direitinho. Ele vende, ele trabalha vendendo, ele trabalha com vendas, com situações que, né, e no trabalho dele ele tem uma função. Aí esse homem foi para a igreja, louvou, adorou, correu, gritou, pulou, né, e agradeceu a Deus pela vida e foi de manhãzinha cedo para o seu trabalho, tomou café, beijou sua esposa, beijou seus filhos e disse: filho, papai vai trabalhar para construir o seu futuro. E ele parte em direção àquele serviço. Aquele homem chega no seu trabalho e ele trabalha com vendas. E uma pessoa chega para ele e diz: é o seguinte, vai vir uma pessoa aqui
E eu queria que você... essa pessoa vai procurar o fulano. Aí você diz que o fulano não está. Mas você diz que eu estou. E aí você manda para minha mesa. Aí eu te dou aqui uma comissão da venda. Esse homem enganou? Esse homem roubou? Sim, ele enganou e roubou. Esse homem se submeteu a Deus? Muitas vezes, meus queridos, nós queremos que as pessoas se submetam a Deus, mas nós não. Esse incircunciso tem que se submeter a Deus. Eu já sou submetido a Deus. Eu já sou ministro na casa do Senhor. Meus queridos, estas pessoas, elas estão louvando a Deus? Estas pessoas que foram citadas aqui, nós temos nome dessas pessoas, viu? Só para vocês saberem. Nós temos nomes. Mas coloque o seu nome se você vive uma situação dessas. Se você vive isso. Se você vive num problema de caráter. Num problema crônico de insubmissão a Deus, um problema crônico de falta de amor ao próximo, se você vive num problema crônico de umbigo grande, tem gente que o umbigo é maior do que ele. E o irmão Tiago, meus queridos, ele traz essa palavra assim, muito interessante. A submissão a Deus, a pergunta que não quer calar é essa. Apóstolo, como eu submeto a Deus? Eu vou falar lá em Gênesis, capítulo... a mulher tem uma submissão junto com o homem. Apóstolo, que palavra medonha é essa que você está trazendo, apóstolo? Submissão é uma missão menor que está debaixo da missão maior. Por exemplo, eu vou usar um exemplo mais perto de nós. Os apóstolos tinham uma missão? Tinha. Agora, quando eles eram seguidores de Jesus, eles tinham uma submissão. Jesus Cristo tinha a missão e eles eram submissos a Jesus Cristo. A missão deles era menor. Quando nós falamos da mulher ser submissa ao homem, ao marido, ao esposo, não é para ela ser capacho do marido. Capacho é aquele tapete grosso que a gente limpa os pés. É para ela entender que a missão dela é menor do que a do marido. Um dia eu estava numa conferência e um companheiro me perguntou: apóstolo, como é a história da missão menor? Eu entendi o que ele estava falando, porque nós éramos 40 pessoas e tinha 35 mulheres. E nós fomos ver esta situação da submissão, uma missão abaixo. A missão da mulher no casamento é de ser ajudadora. Quando eu ajudo, eu não sou quem faço. Eu
dou o suporte para que ele faça. Essa é a missão da mulher. Dar suporte para que o homem execute aquilo que Deus o chamou para fazer. Não estou falando de igreja, não, estou falando de casa. Essa é a missão da mulher. Ela tem que ser, ela não pode ser, ela tem que ser submissa ao marido. É uma missão menor, mas ela não é menor por isso. E o irmão Tiago, meus queridos, nós não temos relato do casamento do irmão Tiago, mas ele traz essa palavra de hoje para nós podermos entender aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Nós vamos dissecar agora a segunda parte do versículo, que é, a primeira parte é sujeitai-vos, pois. Essa palavra pois, né, que às vezes a gente acha que é só um verbo de ligação, e não é, é uma palavra. Pois é uma palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É porque a quem você está se sujeitando hoje? Sim, porque muita gente está dizendo que é um adorador de Deus. E aí Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Qual é os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Apóstolo, eu só adoro em espírito. Eu sou aquele cara do manto. Do manto, como é que tu faz? Eu fico só na retaguarda, guardando tudo. Eu digo, tá certo. Pois é. Pois Deus não está atrás desse homem aí, nem dessa mulher. Deus está atrás daquele que se prostra na presença dele. Mas não se prostra de joelhos, não. Ele prostra o Espírito. Ele rende o Espírito a Deus. Isso é você se submeter a Deus. Porque quando tem eu fui, né, durante muito tempo professor. E professor de universidade e tal, essas coisas. Então, tinha alunos. Um dia eu fui numa escola de maternal e eu vi uma cena muito difícil. A professora, duas professoras lidando com um aluno e esse aluno não se submetia. A diretora da escola ligou para a mãe e pelo celular a mãe falou com ele e ele disse para a mãe dele: eu posso ficar sentado, mãe, mas eu vou dizer uma coisa bem aqui para vocês tudinho ouvir. Esse menino tinha 8 anos de idade. Por dentro eu estou em pé. Vocês não mandam em mim. Que atitude medonha. Ele estava sentado. Muitas vezes, meus queridos, nós encontramos pessoas de joelho na igreja, mas por dentro eles estão altivos, em pé, servindo a Satanás. E esse é o grande problema. Nós não podemos julgar as pessoas. Graças a Deus que não podemos julgar. Aí, olha só. A palavra pois, ela é um verbo de ligação. Ela é um verbo de ação. E ela diz a quem nós nos sujeitamos. Esse pois é quem dá o tom da conversa. Sujeitai-vos, pois, ao seu pai, à sua mãe, ao diretor da escola, ao dirigente da sua igreja, ao dirigente da sua célula, se é uma igreja em células, se é uma igreja, seja onde for, se sujeite a ele, através de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando você fizer isso, meu querido e minha querida irmã, você vai estar como? Você vai estar abaixado.
A maior altura que o homem tem não é 2,8 metros, como aquele gigante, né, do basquetebol americano tem 2,12 metros. Não é como o gigante Golias, que tinha 3,2 metros de altura, dizem que era a altura dele. Não. A maior altura de um homem, meus queridos, é 1 metro. É quando ele desce, se ajoelha e se quebranta na presença de Deus. Ele fica com 50 centímetros de altura. Esse é o homem grande na presença de Deus. Quando o homem está nesta posição de joelhos, deitado sobre os braços, sobre os cotovelos, eles encolhidos ali, o corpo encolhido, esta é a hora que o diabo foge de nós. Não é quando eu grito com ele, arreda Satanás. Não, é quando eu faço isso. Satanás olha para mim e para você, meu querido e minha querida irmã, por nós estarmos sujeitos, submissos. Existem 2 horas, 2 momentos em que o homem fica sujeito a Deus. Quando ele levanta as mãos acima da cabeça, ele não pode esboçar reação, ou quando ele está dobrado na presença de Deus. É esses 2 momentos que nós conseguimos resistir ao diabo sem palavras. Não é gritando, meus queridos, não é bradando, não é expulsando demônios que você resiste ao diabo. Ali você está agindo. Resistir o diabo é quando nós nos submetemos a Deus em oração, em espírito e em verdade. E esse diabo olha e não vê a minha face. Ele não vê a minha fisionomia. Ele olha e ele vê o sangue de Jesus Cristo vertendo sobre o meu corpo. Essa é a submissão que Deus pede a mim e a você. Que o nosso Deus possa, nesse instante, receber da minha parte, da sua parte, esta submissão, este entendimento, esta oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina, que contra essas coisas não há lei, ao louvor da gloriosa graça de Deus, para a minha e para a sua vida, para que você possa se submeter a Deus, para que você, estando na presença, Satanás bata em retirada da sua vida, da sua família, dos seus entes queridos, da sua igreja, daquelas pessoas com quem você trabalha, daquelas pessoas onde você demonstra esse Deus que você serve. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de trazer uma aplicação prática, Pai, para este versículo, Senhor. Meus queridos, nós não fizemos a segunda parte da pregação. Num outro momento nós vamos fazer a fuga de Satanás. Falar dela, como é que ele foge, por que é que ele foge. Nós precisamos compreender quem nós somos em Cristo, para que nós possamos nos submeter. A palavra hoje é melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifique a sua vida, a sua família, não sacrifique os seus entes queridos. Seja você pastor, seja você apóstolo, seja você qual cargo eclesiástico você tem. Tire o nome do cargo e coloque submissão.
submeter-se a Deus, para que o diabo não fique perto de você. É preciso que você tenha os pés, as solas dos pés mostrando. Mostra a sola dos pés e o diabo vai fugir de você. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Muito obrigado, meus queridos, pela oportunidade de estar com vocês, de trazer essa palavra. Eu espero que tenha edificado os meus irmãos, em nome de Jesus.